capacitado. Eu sou amado. Eu sou Arca! Esse é Evolução Arca. Fala galera Arca, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estrear um novo quadro no nosso canal, Arca Entrevista. E para iniciar, eu vou entrevistar nada mais nada menos do que uma das nossas líderes. Ela é a Sara Botti, líder do grupo de jovens Evolução da Arca, do Ministério Vida e Vitória, que é a nossa maravilhosa igreja. Para conhecer mais do grupo de jovens e do ministério, você pode clicar nos links que estão na descrição do vídeo. Você vai conhecer mais do nosso ministério, da nossa igreja e vai ouvir uma palavra abençoada para o seu dia, com certeza! Gente, a Sara é criadora de conteúdo na internet, né, Sara? Você costuma postar vídeos de cuidados com a beleza, né? Sim, eu amo trazer esse tipo de conteúdo na internet, porque tem mulher que gosta de se arrumar e muitas vezes acha que pra ela se arrumar, ficar linda, maravilhosa, é só indo até o salão. O salão de beleza nos ajuda muito, mas é possível sim a gente se cuidar em casa, ficar bonita, ficar com o cabelo hidratado, a pele bem cuidada, com cuidados caseiros, né? Então eu amo ajudar a mulherada aí nessas dicas e cuidados em casa. E nessa pandemia é essencial, né? Cuidar em casa da beleza. Sem dúvida, inclusive tem um dos meus vídeos que ele é um dos mais assistidos, que é como tingir a raiz do cabelo em casa. E a mulherada fala, nessa pandemia tá me salvando, porque a gente acaba não tendo como ir até o salão, né, porque estamos em casa, e a gente precisa retocar luzes, né, tingir a raiz do cabelo, e esse vídeo tem ajudado muitas mulheres. Então eu fico muito feliz de trazer esse tipo de conteúdo, que não é somente postar uma dica legal, mas é trazer um conteúdo que é relevante e tá ajudando outras pessoas. Ai, que bom, que benção! Uma bênção, menina, eu amo! É legal ver essa interação entre o influenciador e o público, né? Sempre foi assim ou você em algum momento já pensou em desistir, desanimou? Ah, já pensei muitas vezes em desistir, a gente desanima, porque eu tô na internet criando conteúdo desde 2015. Nossa, bastante tempo. Bastante tempo, e as coisas assim, não acontecem da noite pro dia. Então exige muita constância, você precisa ser determinado e muitas vezes você precisa saber se aquele conteúdo que você está criando faz sentido para você. Então eu me encontrei criando conteúdo para a mulherada, né, nesse quesito de beleza, de cuidar dos cabelos em casa, porque eu cuido do meu cabelo em casa, né? Eu não só vou até o salão, mas eu também cuido do meu cabelo em casa. Então eu me encontrei nesse conteúdo e é muito mais fácil você ter uma constância para você continuar trazendo o conteúdo na internet. Mas que muitas vezes eu pensei em desistir, porque no início você posta, tem poucas pessoas que assistem, às vezes as pessoas assistem, não comentam nada, e você acha que aquilo lá não tá gerando nenhum impacto na vida das pessoas, e a vida, pra mim, ela só faz sentido se eu puder estar ajudando o próximo. Se eu postar alguma coisa e que não for para ajudar o próximo, só uma postagem bonita, pra mim não faz sentido, sabe? E inclusive até esses dias atrás, porque essa questão da desistência não é algo que hoje passou. Não, o desistir, quando se torna algo difícil, o ser humano ele pensa em desistir, porque é uma forma da gente fugir, é um escape. E foi muito interessante que semanas atrás eu estava pensando em desistir. E aconteceu algo muito interessante, que eu postei um vídeo na internet comemorando meus 10 mil inscritos no canal do YouTube, estava muito feliz, porque eu tinha alcançado essa marca, né? Pra gente que é criador de conteúdo pequeno, alcançar 10 mil inscritos para mim foi uau, né? Foi o auge. Então eu fiquei muito feliz e postei esse vídeo, e aí veio uma pessoa que comentou lá nesse vídeo, e ela escreveu assim: maravilhoso o seu conteúdo e tal, e ela escreveu um comentário lindo, e ela escreveu assim: não desista do seu canal, continue. Só que esse comentário, ele não veio no dia que eu postei o vídeo. Esse comentário, ele veio dias depois, num dia que eu não estava bem, num dia que eu estava pensando em desistir, e que eu até comentei
com a minha família. Eu falei assim, ó, o canal do YouTube eu acho que eu vou desistir da rede social, porque eu tô me sentindo cansada. Eu sei que eu ajudo muitas pessoas, mas eu não sei se tá valendo a pena realmente esse esforço, porque é um esforço, né? Quem vê só o conteúdo colocado aí na internet só vê o resultado, mas os bastidores, né? O preparo de tudo é outra história. E aí eu pensei naquele dia em desistir, e eu recebi esse comentário bem nesse dia, que eu tinha determinado, eu deitei na cama, desanimei, eu fui editar um vídeo, eu parei, eu falei, não quero mais. E quando eu li aquilo, eu tinha chorado para Deus, já tinha conversado com Deus, e aquele comentário foi como se Deus ali tivesse se materializado ali, sabe, naquele comentário e falado, não desista. Não foi uma inscrita no canal que comentou, para mim foi realmente resposta de Deus. Então a rede social para mim, ela tem muita ligação entre aquilo que eu faço, que é bom para as outras pessoas, mas também a minha comunicação com Deus. Se não estiver sendo bom, sabe, se não estiver sendo bom para mim e para Deus, não faz sentido, não vale a pena continuar. E quando eu vi aquele comentário, foi como Deus tivesse falado assim para mim, minha filha, continua, não desista não. Aí eu falei, amém, Senhor, eu entendi, eu não vou desistir. Então eu fui lá, fui editar o outro vídeo, me animei, mas essa fase de você querer desistir, você passa. Quem é criador de conteúdo sabe, a internet ela te faz muitas vezes desistir por aquilo que ela te impõe, né? Então essa fase aí de desistência é algo que, se você não estiver bem alinhado com Deus, porque essa resposta não veio do homem, por mais que foi o homem que escreveu, mas veio de Deus, porque foi Deus que usou essa pessoa para escrever ali para mim, porque a gente tá ali, ninguém tá falando em desistir. Por que ela pensou que eu desistiria do canal? Porque Deus colocou no coração dela para escrever isso, porque naquele momento eu tava pensando em desistir. Então, para você criar realmente esse conteúdo na internet, para você estar na internet, você precisa estar bem alinhado também com Deus, porque é Ele que vai te ajudar, né? Nos momentos de dificuldades eu conto para Ele, na oração, no choro, e Ele responde, é muito bom. É isso aí, glória a Deus. A Sara não é só influenciadora digital, não é só líder dos jovens, mas ela também é formada em Direito, né, Sara? É verdade. Uau! Sou formada em Direito, advogada, para honra e glória de Deus, e hoje posso falar que eu amo a minha profissão. Mas nem sempre foi assim, e eu vou contar para você essa história. Pega a pipoca, porque essa história ela é impressionante, como Deus trabalha de uma forma totalmente especial. Quando eu estava na barriga da minha mãe, um pastor orou, né, por mim, ainda no ventre da minha mãe, e ele pediu para que quando eu completasse 15 anos, que minha mãe me levasse até ele, que ele queria orar por mim. E passaram seus 15 anos, minha mãe me levou até ele, pastor Samuel, e ele orou por mim e ele me viu como advogada. Imagina, com 15 anos, uma idade de transição, uma idade tão bonita, e eu pensei, advogada, nada a ver comigo, né? Na época minha mãe tinha um ateliê de moda, eu super ligada com a questão de moda, pensamento em publicidade, propaganda, o oposto do direito, E aí eu saí de lá, enfim, pra mim assim, entrou de um lado, saiu pelo outro, mas graças a Deus, fiquei, porque eu pensei assim, meu Deus, será que Deus não me conhece? Ele sabe que eu não tenho nada a ver com direito. Imagina, 15 anos, quando a gente tem 10 anos, a gente já fica falando, quando eu crescer eu quero ser isso. Com 15 anos, você tem outros pensamentos, você está ali na transição. E eu sabia que direito não seria para mim. Naquele momento eu falei, direito não é para mim. Fiquei muito decepcionada. E essa questão da decepção, a gente pensa até, tipo, será que foi Deus que falou mesmo? Será que... né? Começa a ter dúvidas, né? Começa a duvidar. Mas entrou por um lado, saiu de outro. Eu falei, bom, Deus ele conhece meu coração e Deus vai revelar realmente aquilo que está dentro do meu coração, porque o que eu desejo não é ser advogada. E aí passaram-se os anos, só que a família, né, orando por aquilo, a promessa que Deus fez, orando pela promessa.
intercedendo pela minha vida, pelo meu desenvolvimento. E saí da escola, saí do colegial, fui para a faculdade e é óbvio que eu não fui fazer direito. Não fui. Eu fui fazer o quê? Administração de empresa, porque eu tinha promessa de trabalho, então falei, eu vou trabalhar em banco, né? Anos atrás ser gerente de banco era muito legal, então eu queria ser gerente de banco, fui fazer administração. Foi um ano onde eu fui muito mal na faculdade, coisa que assim, não tem no meu currículo ir mal na escola, eu sempre fui muito bem. Só que dentro de administração eu tinha 2 matérias ligadas ao direito, que era direito empresarial e direito civil. Nas 2 matérias eu ia Tá aí, Deus sinalizando, hein? As 2 matérias eu ia bem. E o restante ia mal, mas eu ia mal demais. Contabilidade, meu, era assim, uma loucura. E, enfim, desisti da administração. E quando eu desisti da administração, meus pais, né, Sara, Deus falou o quê? Que você seria o quê? Advogada. Então, não luta contra aquilo que Deus falou. Vai fazer direito. E eu confesso, eu fui obrigada. Não fui. Nossa, não fui por amor mesmo, não fui. E quando eu fui prestar o vestibular, fui me matricular na faculdade, eu fui com o coração muito apertado. Triste, porque eu não tinha o meu coração no direito, não me via advogando. E quando eu comecei a faculdade, falaram pra mim, nossa, mas você vai amar. Piorou. Nossa. Piorou. Eu tinha certeza que ali não era o meu lugar. Mas por obediência a Deus, por temor, obediência aos meus pais, porque eu sempre tive muito temor a Deus, mas eu sempre busquei muito obedecer meus pais, porque eu tinha medo em desagradar a Deus, né? Então eu sabia que eu precisava obedecê-los. E quando eu entrei no 4º ano da faculdade, eu falei assim, eu tô começando a gostar disso daqui tá ficando legal. Tá ficando legal, né? No 4º ano você começa a ter um pouco de prática. E aí eu falei assim, nossa, tá ficando legal. Quando eu entrei no 5º ano, eu falei, tá muito legal. Então, no último ano de faculdade, tava muito legal a faculdade, tá? Mas assim, os temas em si abordados, eu gostava de direito tributário, eu gostava um pouco de penal e gostava muito da parte de direito civil. Entrava muito na minha cabeça direito civil. E eu não saí para estagiar. Eu fiquei os 5 anos dentro da faculdade só estudando e na época trabalhando junto com os meus pais na imobiliária. Então eu sempre tive muito acesso ao direito imobiliário, parte contratual. Então eu gostava muito dessa parte. No 5º ano, chegou a fase do exame da ordem, né? Então, exame da ordem, eu falei assim, ó, eu vou fazer 5 anos de faculdade, mas no 5º ano, com certeza, Deus sabe que Ele vai tirar isso, não vai precisar mais fazer exame da ordem, a gente vai se formar e seremos todos advogados. Pensei comigo. Mas não é, nem tudo é como a gente espera, né? Como a gente deseja, e óbvio que não, né? Não anularam o exame da ordem. E estava eu lá no 5º ano de faculdade, o pessoal tudo agitado, minha sala tinha 100 alunos, tinha muita gente na minha sala, 100 alunos, e a gente, vamos prestar, no 5º ano mesmo já podia prestar, né, então vamos prestar. E aí eu prestei a primeira fase do exame da ordem, foi em foi em maio, a primeira fase do exame da ordem foi em maio. E prestei a título de experiência, até porque eu tinha muitos amigos na faculdade que falavam pra mim que o direito não era pra mim. Nossa, as pessoas tentam te desanimar, né? Não, desanimavam, porque eu sempre gostei da moda. Então eu ia, advogado antigamente era, né, tudo muito engomadinha, né? Mulher com aquele terninho, né, aquela coisa sofisticada. E eu não era desse jeito, até porque eu também não era advogada, mas os estudantes de direito, eles têm uma postura
como se eles já fossem advogados. Então, eu tinha até um amigo que ele andava de terno e gravata e um dia ele bateu a mãozinha nas minhas costas e fez assim, Sara, por que você estuda direito? Você não vai fazer outra coisa da sua vida? Será que você não percebe que o direito não é pra você? Nossa, que cortador. Totalmente cortador. E eu olhei pra cara dele e falei, mas por que você tá me falando isso? Ele falou, porque tá na cara. Vai fazer moda, vai fazer outra coisa. O direito não tá em você. E eu fiquei chateada aquele dia, eu fiquei pensando, falei, nossa, como as pessoas me veem, né? Como as pessoas olham, né, pra você. É muito ruim a forma como, quando você descobre a forma que as pessoas te enxergam. Uma coisa é você falar, eu gosto de moda e tudo bem. Outra coisa é uma pessoa bater no seu ombro e falar assim, ó, sai desse lugar, que esse lugar não é pra você, porque você tem cara daquele lugar que você gosta, mas você não quer que alguém fale isso, sabe? E eu fiquei chateada, mas passou, falei, bom, eu vou prestar o exame da ordem com todo mundo, a maioria da sala prestou a primeira fase e eu passei na primeira fase. Glória! Passei da primeira fase. E aquela coisa de, tipo, eu só fiz o exame da ordem a título de experiência. Eu não pensava que eu passaria. Não tinha condições. Humanamente falando, eu não teria condições para passar, sabe? E eu sabia que Deus estava trabalhando por mim. E na segunda fase, eu falei assim, bom, agora eu vou para a segunda fase. E a segunda fase, imagina, para alguém que não saiu da faculdade, não fez estágio, eu não sabia fazer petição. Eu não sabia, eu só sabia fazer a petição da faculdade mesmo. Que é difícil esse exame, né? Nessa primeira fase muitos ficam, né? Poucos passam. Sim, a primeira fase ela é alternativa. Então é mais fácil de você ir chutando, né? Dar uns chutes lá e dar certo. Só que a segunda fase ela é dissertativa. E isso inclui uma petição inicial e mais 5 questões. E cada questão abre A e B. E tudo dissertativa, baseado no código, enfim. Do ramo que você escolheu, né? Da área que você escolheu. E na época eu escolhi uma das áreas que a maioria das pessoas, até hoje, se falar em prestar exame da ordem, todo mundo fala assim, vai prestar penal, trabalhista, que não é que é mais fácil, mas são menos tipos de peças que possíveis, sabe, de cair. E eu fui prestar civil. E aí todo mundo na sala, nossa, você é doida, são mais de 300 peças, mais de 500 peças e não sei o que lá. E assim, na minha cabeça, era a única coisa que entrava, porque eu trabalhava na imobiliária e eu falei assim, na minha cabeça não entra outra coisa. Sim. Então a minha cabeça era muito civilista e eu vou na área civil mesmo. E eu sabia que a partir dali eu precisaria me dedicar, porque Deus, ele tinha me chamado para ser advogada. E eu conversei com os meus pais, falei, eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou fazer um cursinho, eu vou me dedicar, porque se Deus tiver realmente isso para mim, eu vou passar. E aí minha mãe orou comigo, meus pais, fizemos ali alguns votos, né, com Deus, para que eu pudesse passar na segunda fase. Só que Deus falou, você precisa fazer a sua parte. E aí eu corri atrás. Estava no 5º ano da faculdade, onde eu precisaria entregar minha monografia, onde tinha um monte de provas, a prática civil também, que a gente estava fazendo a prática do direito, que tinha que escolher uma área e trabalhar nela, fazer as visitas nos fóruns. Enfim, era tudo conspirando contra, sabe? Tudo conspirando contra. E eu falei assim, eu vou me dedicar então, eu vou me dedicar. E aí eu comecei a fazer o cursinho, eu estudava à noite na faculdade, de manhã eu fazia meu cursinho, eu voltava para casa, almoçava, descansava um pouco e passava a tarde inteira estudando aulas do cursinho, fazendo petição, me dedicando e à noite bora pra faculdade. Ia pra faculdade, estudava. Uma rotina bem maçante, hein? Uma rotina intensa, maçante.
e que eu contei muito com a ajuda da minha família. Na época eu era noiva, graças a Deus ele me compreendeu, graças a Deus por isso estamos juntos até hoje, glória a Deus. Ele entendeu, na época realmente eu precisava me dedicar. Quem ia na minha casa realmente me via ali, né, concentrada, a família toda ali estudando direito comigo, quem passava fazia umas perguntas, todo mundo ajudando, sabe? Então isso foi muito bonito de ver o apoio que eu tive da minha família. Eu fiquei muito feliz, não era só oração, mas era todo mundo estudando direito, sabe? Todo mundo em casa é um pouco advogado agora. E isso é importante porque quando a gente tem família, a área do direito, normalmente ela está muito ligada à família. Então, ou eu tenho um pai advogado, mãe, tia, primo, tem alguém do direito e aí vai se estendendo às outras gerações. E na minha família não tem ninguém advogado, não tem ninguém. Só Deus mesmo, né? Nosso advogado fiel, só Ele mesmo e que trouxe essa promessa. Então, ali eu vi a minha família se tornando realmente advogados junto comigo, porque eles estudavam junto comigo, era uma dedicação muito bonita. E quando eu fui para a segunda fase, eu fui junto com Deus. Eu sabia que ali era somente eu e Deus na prova. Eu passei mal na prova. Ai, 5 horas de aflição. Eu chorei. Nossa, para ir no banheiro você tem que sair junto com uma pessoa, você tem que, o examinador, né, fica de olho em você, enfim, eu tava passando mal. Eu sei que eu entreguei minha petição, eu tremia tanto. Olha, gente, é um pouquinho mais difícil que o Enem, vocês entendem? Olha, eu vou falar, pra mim, a segunda fase da OAB, ela foi realmente um divisor de águas, porque ali eu sabia que somente Deus poderia me ajudar, porque o que eu poderia fazer eu fiz. Eu me esforcei ao máximo, sabe? Eu me dediquei. E a petição da OAB, você tem um tamanho de páginas, né? A quantidade de páginas, você não pode ultrapassar. Se você ultrapassar uma palavra, automaticamente ela está anulada. Eles não corrigem, eles anulam. E eu acabei faltando 2 linhas. Uau! 2 linhas. Quando eu acabei, eu falei, meu Deus, Senhor, obrigada. Entreguei a petição e dali, quando eu saí do exame da ordem, todo mundo sai querendo correção. Eu saí de lá e a gente tinha marcado de ir para Socorro. Eu entrei dentro do carro e falei, eu não quero ouvir mais nada. Desconectei Facebook, desconectei tudo. E no carro eu só lembro desse louvor, grandes coisas estão por vir, sabe, do Fernandinho? Sei. Grandes coisas vão acontecer aqui e eu fui, Jesus, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer. E eu tinha uma ansiedade no coração, mas eu não tinha muita expectativa de que aquilo ia se realizar, sabe? Sei, entendo. E o exame, a segunda fase, ela demora um pouco para sair, demorou acho que 20 dias para sair. E durante esses 20 dias eu falei, eu não quero falar sobre questões da prova. E o cursinho, ele comenta as questões da prova, e aí você pega ali o seu rascunho e você começa a se martirizar com aquilo. Enem todinho. Não fiz. Eu abri mão e entreguei para Deus e falei, eu não quero corrigir. Deus, eu não vou poder mudar nada, então por que eu vou ficar fazendo algo? O que eu poderia fazer, eu fiz antes. A partir de agora está nas mãos de Deus. É isso aí. Aí eu sei que na época a gente tinha comprado um carro e a gente saiu pra ver esse carro e fazer a transferência, né? Eu fui num carro dirigindo, o Paulo, né, meu noivo na época, dirigindo o outro carro, e eu tava sozinha no carro quando começou a chegar um monte de mensagens, uma atrás da outra. Parabéns. E naquele dia sairia o resultado. Você tava com a cabeça em outro lugar. Assim, pra mim nunca seria parabéns, tipo, você passou na ordem. Parabéns. Eu falei, ué. Quando eu entrei no lugar pra fazer a vistoria do seguro, eu abri o celular. Quando eu olhei, eu vi meu nome ali, sabe quando você fala assim, não é possível, cara. Olha, eu passei no exame da ordem, não é possível. Eu saí do carro, eu abracei o cara que ia fazer a vistoria lá, porque o Paulo ainda não tinha chegado, eu abracei o cara, eu passei no exame da ordem.
Que emoção! E aí o cara, tipo, parabéns! Eu falei, você não tem noção. Eu não tinha condições nenhuma de passar nesse exame. E aí o Paulo chegou, eu falei, amor, passei no exame da ordem. E aquela coisa assim de, não fui eu, não é mérito meu. Senhor, glória a Deus. E eu glorificava a Deus agradecendo, porque eu sabia que eu mesma, Sara, não teria condições nenhuma de passar naquele exame. E então, pra mim, hoje, eu olho pro direito, eu me formei em 2012, tirei a minha carteira da ordem em 2012, de primeira, louvado seja Deus. Pouca gente consegue isso, hein? Bem pouca gente, se não por Deus. Eu fui privilegiada por Deus, porque na minha própria força, na própria força, aqueles que bateram no meu ombro falando pra eu desistir, não passaram. Aí. Eu tive amigos que ficaram tentando 8 vezes passar no exame da ordem. Eu não me alegro com o fracasso deles, Sim. mas eu vejo que assim, você não pode confiar na sua própria força. Quando o homem confia na sua própria força, ele acaba perecendo. Mas quando ele confia, faz aquilo que ele pode fazer e a partir daquele momento é Deus que age, ele dá oportunidade para Deus trabalhar. Então eu fiquei muito feliz com o resultado. Meus amigos da faculdade não ficaram. Eles falaram, tipo, cara, você passou na ordem. Era assim, não era, meu, você passou. Cara, você passou na ordem. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Tipo, só faltou fazer assim, ó. E eu não. Ninguém explica Deus, cara. Ninguém. Então eu só posso falar, viver aquilo que Deus tem pra você é muito melhor. Hoje eu olho pro direito, né? Estou aí há... Quase 10 anos. Hoje estou aí há quase 10 anos formada, muito feliz, muito grata a Deus. Hoje eu posso falar, né? Meu salário vem do direito, hoje eu sou especialista em direito imobiliário, amo trabalhar com direito imobiliário. Realmente é a minha paixão, minha vocação. Deus me escolheu para isso, para resolver problemas de outras pessoas, porque se eu não estiver resolvendo o problema de outras pessoas, eu me sinto uma pessoa inútil, sabe? Então, na internet eu tô resolvendo o problema da mulherada, se arrumando, cuidando do cabelo, e no direito eu tô resolvendo aí as questões contratuais, ajudando pessoas a entender aquilo que elas não compreendem, né, que é o contrato, que em si ele tem muitas particularidades que, graças a Deus, eu posso hoje trabalhar nisso e que o nome dele pode ser glorificado através das minhas atitudes, do meu trabalho. Eu fico muito feliz. Amém, amém. Olha, com esse testemunho a gente aprende várias coisas, né? Dá pra tirar aí muitas lições do testemunho. Dá. Por exemplo, ter fé em Deus, né? No propósito que Ele tem para as nossas vidas, nas promessas dele. Agir, tomar uma atitude, não dá pra ficar sentado esperando. Não dá. Né? Isso daí é primordial você agir. Porque tem muita gente que recebe uma promessa e assim, recebi a promessa, estou aguardando porque Deus vai fazer. Deus, ele só vai fazer aquilo que você não pode fazer. Aquilo que você pode fazer, cabe a você fazer. Né? Não dá para você terceirizar a sua ação para Deus. Deus, ele só entra no impossível. Cara, ele entrou ali no impossível, me fazendo passar no exame da ordem. Ele entrou no impossível, mas o agir, a ação veio de mim. O que cabia a você, você fez. Estudou, buscou, né? Não desistiu no meio da faculdade. Sim. Né? Bom, ser prudente. Cara, prudência. Muita prudência. Não sair falando. Quando, na segunda fase, eu me calei. Eu não falei, não fiquei falando, sabe? Eu vou passar e não sei o que lá, tô estudando pra caramba, tô fazendo isso, Deus falou e não sei. Eu me mantive quieta porque eu sabia que muita gente ali não acreditava em mim e muitas vezes as palavras de pessoas que não acreditam em você, de uma forma ou de outra, elas te influenciam. Sim. Né? E eu não queria ter uma influência ruim, eu queria ficar com a palavra de Deus. E aí, a prudência ela é fundamental.
Deus te dá uma promessa, fala para as pessoas que vão te ajudar. Então, naquele momento, eu me calei, não contei para o pessoal que eu estava estudando, que eu estava me acabando de estudar dia, noite, dia. Fica aí, essa é uma chave aí fundamental. É fundamental, ficar quietinho, né? Buscar apoio em oração também é outra chave muito fundamental, né? Muito. Sem oração a gente não faz nada. Sem oração, minha filha, você não vai até a esquina. Não vai. Porque o que te anima é a oração. E quando você tá fraco, você precisa ter esse apoio, sabe? Você ter pessoas que oram por você. Não adianta, é aquela coisa, a prudência, eu fiquei calada. E para quem eu falava, era as pessoas que estavam ali, vivendo aquilo comigo, sabe? E que poderia me ajudar em oração. Sem contar os meus momentos que eles foram essenciais, né? Aquela coisa de você entrar no quarto, falar para Deus o quanto você está cansada, o quanto você pensa em desistir. Porque tem muita gente que fala, eu oro, mas cara, falar a verdade para Deus, porque eu acredito que muita gente já passou pela fase de tentar até mascarar para Deus aquilo que sente. Então, ser verdadeiro com Deus. Eu quero desistir, eu não tô aguentando mais, eu tô cansada. Será que foi o Senhor mesmo que falou isso pra mim, sabe? De ser advogada ou não? Naquela época eu me questionava ainda muito. Então, a oração, ela é fundamental. Preciso estar 100% conectado com Deus, né? 100%. Essa aí também é outra chave. Você e Deus é muito importante. Sem dúvida. Não, essa conexão, se você não estiver conectado com Deus, você vai se deixar influenciar pelas palavras do homem, porque elas vão ter poder. Então é Ele que vai te fortalecer, é Ele que vai falar assim, por mais que estão falando que você não serve para isso, quem foi que te falou? Quem foi que falou que você seria advogada? Fui eu, minha filha, então acredite em mim. Então é aquela coisa de tipo, sabe, olhar para Deus e é Ele mesmo que está falando, sabe? Ele nos dá respostas claramente, sabe? Basta a gente querer enxergar aquilo que Ele está nos respondendo. Então ter essa conexão 100% com Deus, ela é fundamental para te fazer permanecer. Isso aí, glória a Deus. Tá aí, 5 chaves, então, tá, galera? Para vocês ficarem ligados aí, se você tem uma promessa de Deus na sua vida, se você já sabe o propósito que Deus tem através da sua vida, fica ligado nesse testemunho aí, assista aí várias vezes, tá? E nessas 5 chaves, ter fé em Deus, agir, não dá pra ficar sentado, ser prudente, não fale para qualquer pessoa, buscar apoio em oração, tanto dos seus líderes, da sua família, seus amigos mais confiáveis, aqueles que você confia que vão te apoiar e vão orar por você e com você. Exatamente. Agora, muitíssimo importante, estar sempre conectado com Deus, que Ele vai te direcionar. 5 chaves aí fundamentais, que vai te colocar aí, no seu propósito, na sua promessa, sabe? Muitas vezes pode parecer que aquilo que Deus falou pra você não faz sentido. Com 15 anos pra mim não fez o menor sentido, nada. Mas hoje eu glorifico a Deus, eu falo, Senhor, obrigada porque o Senhor me chamou para ser advogada. Obrigada pelo teu chamado na minha vida e porque hoje eu posso realmente viver um propósito que se eu tivesse me desviado dele, eu não sei onde eu estaria, sabe? Então, se você tá aí meio que perdido, tentando se encontrar, são essas 5 chaves aí que Deus vai te iluminar, vai te ouvir, Ele vai trazer resposta para aquilo que você está aí pedindo, porque muitas vezes aquilo que você tá no seu coração não é aquilo que Deus tem para você. O que eu amava sobre moda, né, essa coisa da publicidade, eu faço também hoje. Hoje eu faço na internet. Há tempo para todas as coisas. Exatamente. A internet, hoje, ela me dá essa possibilidade de eu trazer algo que é algo que eu gosto e eu posso ajudar outras pessoas. E o propósito que Deus falou pra mim, você será uma advogada, se cumpriu. Então é maravilhoso, é muito bom. É maravilhoso mesmo.
Tá aí, gente. Vocês conhecem agora a nossa líder Sara Botti, do Ministério Evolução Arca. Tá bom? Se vocês quiserem conhecer mais sobre ela, na descrição do vídeo nós teremos também o arroba dela no Instagram, né? O link do YouTube também no seu canal. Sara Botti, tudo Sara Botti, gente. É isso aí, vocês vão conhecer mais dela, tá bom? Um beijão pra vocês, obrigada pela sua presença. Ah, eu que agradeço, eu tô amando, gente, eu tô amando já esse novo canal, tô ansiosa aí pra ver os novos convidados. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Obrigada aí pelo convite, viu? Eu agradeço. Falou, galera! Fica ligado nos novos vídeos, hein? Uhul! É nóis! Arca! Arca! Vai ficar errada. Gente, a Sara é criadora de conteúdo na internet, no YouTube e no Instagram, né, Sara? Verdade, atualmente hoje eu faço criação de conteúdo para Twitter, Snapchat, Orkut. Orkut, você não é jovem, sabe o programa?